Pessoal, seguindo então com as nossas gravações de aula aí, de acordo com as orientações da coordenação, eu vou passar o estudo dos direitos individuais e coletivos do nosso plano de aula número um. Tá? Nós fizemos uma revisão da teoria geral, dos direitos fundamentais, e agora eu vou passar a estudar com vocês, a falar para vocês sobre os direitos individuais e coletivos em espécie. Lembrando que nós tivemos um primeiro estudo, um plano de aula com direitos individuais e coletivos que a gente estudou no semestre anterior. Né? Então nós começamos aqui nos direitos individuais e coletivos em espécie, entre parênteses 2, que é o plano 2 desta matéria, mas que é o plano 1 do nosso bimestre, tá bom? Então vamos lá. Primeiro direito previsto aqui, direito de sigilo de correspondência e comunicação. Está lá no artigo 5º, inciso 12. Vamos dar uma olhadinha? Diz lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Muito bem. Primeiro, gente, a leitura desse dispositivo aqui, ela dá uma falsa impressão, ela tem uma redação um pouco truncada. Né? Não é só o sigilo das comunicações telefônicas que pode ser quebrado, vamos colocar assim, por ordem judicial, mas também o sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas e de dados. Tá legal? Então vamos estabelecer aqui, ele diz assim, ó, inviolável sigilo de correspondência, comunicação telegráfica, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. No entanto, a ordem judicial pode quebrar também o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas e também de dados, tá legal? Então a redação aqui é um pouco truncada. Agora vamos ver o seguinte, o que nós temos? A comunicação telefônica, aqui nós temos a previsão da interceptação nessa última parte. Salvo no último caso, comunicações telefônicas, essa parte do inciso 12, ele faz referência à interceptação telefônica, a interceptação da conversa havida entre as partes. Muito bem, é possível essa interceptação telefônica? É possível. Em que casos? Somente por ordem judicial, para o quê? Investigação criminal e instrução processual penal. Não serve para a esfera civil. O STF já decidiu que as interceptações telefônicas não devem ser utilizadas quando houver falta de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, no crime, no cometimento do crime. A prova puder ser obtida por meio menos gravoso do que a invasão da privacidade, que é essa interceptação telefônica, em crimes apenados com detenção, mesmo que a gravação tenha sido obtida para investigar crime de reclusão ilicitamente produzida. Ou seja, quando o crime é menor e a pena aplicada é a de detenção, nesse caso o STF entende que não é o caso de se autorizar a interceptação telefônica, mesmo que a prova obtida em relação ao cometimento do crime apenado com detenção tiver sido obtida licitamente na investigação de um outro crime apenado com pena de reclusão. Tá bom? Então nós temos que observar isso aqui. Tá legal? Bom, aí nós vamos então para a liberdade de profissão. Artigo 5º, inciso 13. É plena liberdade. Opa, pera lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Muito bem, nós temos aqui uma norma de aplicabilidade imediata, mas de eficácia contida. Por quê? Porque é livre o exercício de toda e qualquer profissão, mas pode haver restrição imposta pelo legislador infraconstitucional. Tá certo? Por isso que ela pode sofrer essa restrição, o próprio dispositivo prevê, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se a lei não estabelecer qualificação profissional nenhuma, o exercício é totalmente livre. Tá?
O STF já decidiu que o exame de ordem é constitucional, que diploma para jornalista não é necessário, que não é necessário que os músicos sejam cadastrados ou sejam filiados à Ordem dos Músicos do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Liberdade de informação, artigo 5º, incisos 14 e 33. Vamos lá. Liberdade de informação. 14. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 33. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bom, muito bem, aqui nós temos o direito de informar, ou seja, de transmitir a informação para qualquer pessoa, o direito de se informar, de buscar a informação, e o direito de ser informado, de receber a informação. Muito bem, nós temos aqui algumas restrições, como nós vimos, no caso, por exemplo, em que é necessário o sigilo para a segurança da sociedade ou da privacidade das pessoas. Vamos lembrar aqui que nós temos os processos que correm sob o segredo de justiça. Por quê? Para a preservação da privacidade das pessoas. Então, em algumas situações, a preservação da privacidade é um bem a ser tutelado acima do direito à informação, quando a informação não tem relevância social. Tá bom? Pessoal, e agora a gente vai falar sobre a liberdade de locomoção, prevista no artigo 5º também, inciso 15. Vamos lá? Diz lá o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Muito bem, então nós temos o direito de locomoção, de ir, vir e permanecer, que envolve o ir, vir e o permanecer, e restrições ilegais podem ser objeto de habeas corpus. Muito bem? Mas temos restrições previstas na própria Constituição, como é o caso do estado de sítio. Tá legal? Então, no estado de sítio pode haver restrição ao direito de locomoção. Bom, agora nós vamos falar do direito de liberdade de reunião. Liberdade de reunião está previsto lá no inciso 16 do artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Muito bem, esse direito de reunião, que agora está bastante restringido, né? Ele é um direito meio, né? Um direito para manifestação do pensamento, um direito para que você possa exercer o direito de protestar, de estar com outras pessoas para manifestar a sua indignação ou sua forma de pensar, enfim. O Estado deve interferir? Não, ele não deve interferir. Pelo contrário, ele deve proteger. Então, o Estado deve atuar na proteção desse direito de duas formas. Primeiro, não interferindo. E, segundo, protegendo para que ele possa ser exercido. Nós temos algumas restrições ao exercício desse direito estabelecidas pelo próprio inciso 16, que diz o seguinte: ora, nós podemos exercer esse direito desde que a manifestação seja pacífica e sem armas. E também temos uma outra condição, que é a escolha do local e prévio aviso à autoridade competente. Pode haver ainda uma restrição em relação ao direito de manifestação para a preservação do tráfego de veículos e para a proteção de locais, como, por exemplo, hospitais, onde a manifestação pode trazer desconforto aos pacientes. Muito bem?
E aí agora nós vamos ver o direito de associação, que está lá no artigo 5º do inciso 17 até o 21. Vamos dar uma lidinha geral aqui, ó. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que é uma associação de caráter paramilitar, pessoal? É uma associação para composição de uma força armada que não seja mantida pelo Estado, por isso que é uma força paramilitar. Muito bem. 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então nós vemos aqui que para que eu crie uma associação, uma cooperativa, eu não preciso de uma autorização do Estado. Eu posso criar livremente. E inclusive é vedada a interferência estatal no funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado. Olha só, então as associações não podem ser compulsoriamente dissolvidas. A suspensão das suas atividades somente pode acontecer se houver uma decisão judicial dizendo, olha, suspenda-se a atividade daquela determinada associação. Tá ok? E para que ela seja dissolvida, precisa uma decisão judicial também, no mesmo sentido, dizendo, ó, esta associação deve ser dissolvida porque, por exemplo, ela tem um fim paramilitar. Né? E nesse caso, para que a dissolução aconteça efetivamente, essa decisão precisa ter transitado em julgado. Tá ok? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. É um direito, uma liberdade, uma faculdade. E por fim, o inciso 21, que diz o seguinte. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Significa o seguinte, olha só, que as entidades associativas, elas podem representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, mas elas precisam de uma autorização expressa nesse sentido. É preciso que seja convocada uma reunião extraordinária para que seja concedida esta autorização, essa associação, ou que seja outorgada procuração pelos filiados, pelos associados a esta associação. Tá legal? Então vamos lá. Próximo direito. Direito à propriedade. Vamos lá. Artigo 5º, incisos 22 ao 26, é isso? Vamos lá? 22. É garantido o direito à propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em direito, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. E o 26, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Muito bem, então vamos retomar aqui. Vimos que é garantido o direito à propriedade. Muito bem, então é um dos direitos de primeira dimensão, direitos de liberdade, garantia do direito à propriedade. Mas a Constituição brasileira, como ela é uma Constituição que se amolda ao modelo de Estado social, ela diz o seguinte, olha, mas é preciso que a propriedade atenda à sua função social. Isso significa restrição ao direito de propriedade urbana e rural quando não atende à função social. É o caso, por exemplo, da desapropriação de terras improdutivas, de propriedade rural, ou de estabelecimento de IPTU progressivo, de parcelamento obrigatório do solo, impositivo do solo, e até desapropriação de terrenos urbanos que não atendem à função social. Tá legal? Então, por exemplo, um
grande terreno urbano que não segue as determinações do plano diretor e da lei de zoneamento, pode sofrer a imposição aí de um IPTU progressivo, pode posteriormente ter o seu loteamento imposto pelo poder público, o loteamento daquela grande área, para que as pessoas ocupem, e pode até chegar à desapropriação para, por exemplo, a construção de moradias populares. Tá legal? Então são essas as formas de restrição em razão da falta de atendimento à função social. A função social impõe pleno exercício do direito à propriedade, mas desde que atenda aos interesses da sociedade. A lei estabelecerá procedimentos para desapropriação, como eu já falei para vocês, por necessidade de utilidade pública, por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Aqui, essa imposição ela não é necessariamente em relação à propriedade que não atende à sua função social, ela é em relação à propriedade que atende à sua função social, mas que por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social maior, é possível a desapropriação, desde que haja uma justa e prévia indenização em dinheiro. Tá bom? Continuando aqui, no caso de iminente perigo, estou no inciso 25 aqui. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver o dano. Ou seja, quando houver uma situação de perigo, pode ser utilizada pelo poder público a propriedade e, posteriormente, ser indenizado o proprietário se houver algum dano, né? Então, digamos que eu estou aqui na minha casa e tem um prédio vizinho que pega fogo. Então é preciso que o bombeiro entre na minha casa para combater o incêndio no imóvel vizinho. Ele causando algum dano, ele vai utilizar da minha propriedade sem pedir licença para mim, mas se ele causar algum dano, eu tenho direito à indenização para reparação desses danos. E por fim, lá o inciso 26, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, no caso da propriedade rural, que é trabalhada pela família, esta propriedade não poderá ser penhorada por débitos decorrentes da atividade produtiva dela. Tá certo? Uma forma de proteger a propriedade, de incentivar a agricultura familiar. Muito bem? Agora nós encerramos, na realidade, mais este bloco e voltamos agora no próximo bloco com o nosso próximo plano de aula. Tá ok? Até daqui a pouco.